Mamãe teve a vida virada de cabeça para baixo em questão de minutos. Depois de descobrir uma atrocidade que havia acabado de acontecer com a filhinha dela, ela resolveu agir. Nós vamos entender, voltar um pouco no tempo. É o seguinte, parecia tudo normal na casa onde moravam a mãe com os seus 2 filhos gêmeos, de 2 anos, e um homem que ela havia colocado, havia aberto as portas da casa para ele morar, embaixo do mesmo teto, a pedido do ex-cunhado dela, da mãe. As crianças estavam dormindo, parecia tudo bem, mas no meio da noite, a pequena pediu para ir ao banheiro. Ela se queixava de dor e estava assustada. Foi nesse momento que a mulher descobriu que o pior tinha acontecido. E sem pensar nas consequências, essa mãe decidiu agir por conta própria. Olha só. Essa moça, que não será identificada, matou o homem suspeito de ter estuprado a filha, de apenas 2 anos. A mãe percebeu o abuso quando a garotinha pediu para ir ao banheiro no final da madrugada desse domingo. Ela acordou e pediu para ir fazer xixi. Daí eu peguei e fui levar ela para fazer xixi e ela estava com cheiro de esperma muito forte. Aí o Adriano estava acordado, né? Estava sentado lá na sala lá e eu fui levar ela no banheiro, fazer o xixi dela. E daí quando eu senti o cheiro forte, eu vi que a bunda dela estava arranhada também. Fui perguntar para ele o que tinha acontecido, porque até então, naquele momento, eu tinha deixado, né, ele dando uma olhadinha nela para mim rapidinho. E ele pegou e falou que não tinha feito nada. Com um cheiro forte no corpinho da filha e o ferimento nas partes íntimas da criança, a mãe perguntou o que tinha acontecido. Ela saiu do banheiro ali e falou: mamãe, titio machucou. Daí eu falei: o que o titio fez? Aonde que o titio machucou? Daí ela apontou, mostrou tudo e estava bem inchado, sabe? Depois de toda essa situação, diz a mãe, que repassou para a polícia essas informações, de acordo com o boletim de ocorrência, que então ela teria confrontado o Adrian. Ela quebrou uma garrafa, disse que bateu com a garrafa na cabeça dele e ele negou. Quando então ela pegou uma adaga, uma faca que estava em cima do armário da cozinha e colocou no pescoço dele. Olhei para ele de volta e falei: por que você fez isso com a minha filha? Por que você fez isso com ela? Aí ele olhou pra minha cara e falou que ele tava com tesão, sentiu prazer. Aí eu peguei a adaga e dei só uma no pescoço dele e ele caiu. O homem estava sentado ali no sofá. Quando ela questionou ele a primeira vez, que ele negou, ele estava ali e foi ali que ele acabou sendo esfaqueado. A adaga estava em cima daquele armário. Então ela subiu naquele sofá, pegou a faca e colocou no pescoço dele. Quando ele confessou, dizendo que fez isso porque teve vontade, ela acabou esfaqueando o homem no pescoço. A gente percebe aqui a casa ainda com muito sangue no chão, marcas inclusive dos calçados dos socorristas. A casa está exatamente do mesmo jeito de quando tudo aconteceu. Eu não raciocinei porque a minha filha estava fedendo, nossa, que nojo. Eu peguei, deixei ele ali, peguei as crianças, levei na casa da minha vizinha e voltei aqui e fiquei esperando a polícia. Fiquei sentada aqui esperando a polícia. Após a chegada da polícia, a mulher foi presa em flagrante pelo crime de homicídio e levada para a delegacia de Colombo. São 2 coisas aí. Primeiro, que a mãe não deveria ter abandonado a criança ali, deixado a criança com o irmão ou com seja lá quem for, numa casa onde tinha um sujeito morando que nem se sabe de onde. Segundo, que o cidadão, né, depois de confessar para a mãe da criança, a mãe revoltada, passar a mão numa lambedeira de uns 30 centímetros, mais ou menos, enferrujar até o cabo, carcou no pescoço do caboclo. Fica aí a lição: não se deixa os filhos com ninguém. A mãe foi liberada no final da tarde para responder ao processo em liberdade. Ela não oferece risco nenhum à sociedade, ela tem os filhos menores, ela não se evadiu do local. Mesmo após o ocorrido, ela aguardou a polícia, ela mesma que chamou a polícia, não foi nenhuma outra pessoa. De acordo com a mãe, Adrian Miguel foi encontrado no Largo da Ordem pelo ex-cunhado há 2 meses. Como o homem não tinha onde morar, o ex-cunhado pediu para ela ajudá-lo. Ele estava morando de graça, só dei um apoio assim, sabe? Nunca tive nada com ele. Mas
só um apoio, porque eu já não tinha pra onde ir e tudo. A garotinha foi encaminhada ao Hospital Pequeno Príncipe, o irmão gêmeo dela acolhido pelo Conselho Tutelar. O advogado da mulher fez um requerimento para que as crianças fossem devolvidas à mãe. De acordo com o Hospital Pequeno Príncipe, a menina está internada, fazendo exames, acompanhada por uma equipe multidisciplinar sem previsão de alta. Que história, hein, minha gente? De repente a mãe recebe o pedido de um ex-cunhado, coloca alguém dentro de casa, sai, eu não sei exatamente o que ela foi fazer, mas ela sai, se ausenta por algum tempo, deixa a criança as crianças, né, sob o cuidado de um estranho, e aí acontece tudo isso. E aí ela resolve agir por conta própria. Thaís Travessoli tem mais informações pra gente, vai atualizar o caso. E aí, Thaís, é o seguinte, primeiro eu queria saber como é que está essa criança nesta segunda-feira. E em segundo lugar também, como é que está essa mãe, né? O que acontece com ela daqui pra frente? A Thaís está com o advogado da família e vai conversar com a gente. Chega mais, Thaís. Vamos atualizar as informações então, Jason. Essa mãe, ela ficou praticamente o domingo todo presa, foi liberada ontem por volta de 5 horas da tarde. Nós estamos com o Dr. Rodrigo Riquelme, ele que é o advogado dessa mãe, essa mulher de 30 anos de idade. Doutor, primeiro a gente queria atualizar o estado de saúde da criança. Como é que ela está? Permanece internada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ela permanece internada hoje no hospital. A ideia é que ela saia até amanhã do hospital para que volte à casa da mãe. Isso vai acontecer? Ela deve voltar para a mãe mesmo, doutor? Sim, nós já fizemos o pedido, estamos aguardando aí o deferimento, até porque no momento que aconteceram os fatos, ela levou a criança até uma pessoa conhecida para que o Conselho Tutelar fosse acionado. E doutor, com relação a essa liberdade da mãe, por que ela está em liberdade? O que o senhor está fazendo para que ela permaneça em liberdade? Ela nunca teve problema nenhum com a justiça, não tem boletim de ocorrência, não tem nenhum tipo de passagem. Soube que fez algo errado, ligou para a polícia, ela mesma procurou a polícia e aguardou a polícia chegar no local. Ela colaborou com todas as investigações, irá apresentar testemunhas para comprovar a versão que ela vem apresentando, para que então ela possa responder em liberdade. E doutor, já ficou claro com relação a esse homem, há quanto tempo ele está na casa? A informação que o senhor tem é que ele ficou ali pelo menos 2 meses morando. Ele conquistou a confiança dessa família? Ele conquistou, era uma pessoa de referência do ex-cunhado dela, até que ele conseguisse um emprego, veio de fora. Estava aguardando aí para que ele pudesse encontrar um emprego e poder alugar um imóvel para que ele possa morar. Ela tinha essa confiança, infelizmente ele quebrou a confiança e perdeu a vida. Jason, então mais um caso de alguém que se aproxima da família, consegue a confiança, fica sozinho com a criança e aí comete um crime. Se tiver alguma pergunta, o doutor Riquelme está à disposição aqui. Jason. Eu gostaria de perguntar ao doutor Riquelme, a mãe, no momento que ela se ausentou, onde ela teria ido, por que ela teria deixado as crianças sob os cuidados desse praticamente estranho, né, doutor? Doutor, pergunta do Jason do estúdio. O que essa mãe foi fazer? O senhor sabe o que ela foi fazer e por que deixou as crianças aos cuidados desse homem? Oi, Jason, tudo bem? Então, ela foi ajudar um amigo dela, a esposa dele está em estado terminal de câncer. Esse rapaz pediu ajuda a ela no final da noite e ela foi lá ajudar. Quando ela retornou para casa, ela encontrou daí a filha naquela situação. Eu só digo o seguinte, o que ela fez, eu acredito e tenho certeza de que qualquer pessoa faria. Ele confessou na frente dela e que abusou e que não aguentou. E ele tinha muito tesão pela criança. Ela não pensou 2 vezes e deu essa facada aí que vitimou o algoz da sua filha. Jason. Ok, a senhora tem alguma questão que gostaria de acrescentar, doutora? Não, o fato dela não se encontrar presa é que se entende que naquele momento ela se apresentou, ou seja, ela permaneceu no local do crime podendo ter saído de lá. Então, ao contrário de outras pessoas que deixam o local, né, ela se entende como se ela tivesse se apresentado. Por isso não se faz a prisão dela de forma imediata. Ela responde sim pelo crime de homicídio, mas é possível aí, na instância de defesa que se alegue que ela estava sob o domínio de uma violenta emoção, né? E isso gera uma diminuição da pena. Tá certo então. A Thaís